Olá pessoal e bem-vindos aqui ao Vegan and Colors. Se você é novo por aqui, eu sou a Ana e hoje vou falar um pouquinho sobre lanchinhos, sobre snacks, especialmente porque eu não tenho como regra mais fazer lanchinhos ou fazer snacks e porque eu acho que isso me ajudou a emagrecer. E quando eu compartilho os vídeos aqui do que eu como num dia, que são um tipo, né, de vídeo onde eu mostro todas as minhas refeições durante um dia, refeições veganas, eu não mostro snacks ou lanchinhos. E aí eu sempre recebo muitas perguntas do porquê eu faço isso, se eu não faço lanchinhos e esse tipo de coisa. Então hoje eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês porque eu faço isso, quando eu comecei a fazer e assim por diante. Mas, gente, eu não tô sugerindo de maneira nenhuma que você deve fazer isso também, que esse é o jeito correto, o melhor jeito. Eu só vou compartilhar aqui o que funcionou e o que ainda funciona para mim. Mas eu não tô sugerindo que você não deve fazer lanchinhos, esse tipo de coisa. Eu acho que cada pessoa é diferente e cada um tem que ver o que funciona para si mesmo, né? Para mim, isso é o que, o que eu achei que mais funciona e que ainda tá funcionando e que eu adoro. Então, faça o que você achar melhor para você. Bom, eu já compartilhei aqui que há mais ou menos assim uns 3, agora deve fazer uns 4 anos atrás, eu emagreci assim de 14 a 15 quilos e eu não voltei a engordar. Eu até engordei um pouquinho, mas nada assim substancial. Mas eu acho que assim, desde os meus 13 anos, talvez, eu lembro que eu tinha essa coisa de querer emagrecer porque eu era gordinha, eu não me sentia bem, não me sentia feliz. E aí eu comecei com essa coisa de fazer dieta, restringir minhas calorias e assim por diante. E eu até emagrecia, mas eventualmente, é claro, eu acabava engordando de novo. Então era um esforço assim, bem desnecessário. E aí, é claro, com todos esses anos, eu acabei desenvolvendo, né, uma ansiedade assim muito grande ao redor de comida, uma preocupação excessiva, um estresse assim excessivo, do tipo assim que eu pensava o dia inteiro em comida. E quando eu digo pensava, assim, era no sentido de que eu me preocupava. Eu acordava e já estava preocupada com o que eu ia ter de café da manhã. Eu tomava café da manhã e já estava preocupada com o que eu ia ter de lanchinho e assim por diante. E acabou que eu até comecei a ter dificuldade assim para trabalhar, para focar, para ser mais eficiente e até para socializar. Atrapalhava um pouquinho até a minha socialização. E no final eu acabava não emagrecendo, conseguindo manter o peso desejável de qualquer forma. Então, alguma coisa estava errada. Aí eu acho que foi mais ou menos nesse período, assim, uns 4 anos atrás, eu me deparei com uma youtuber, assim, americana, e aí ela começou a falar de jejum intermitente e que ela tinha emagrecido bastante com o jejum intermitente. E eu sei que vocês vão pensar, mas o que tem a ver jejum intermitente com lanchinho, mas daqui a pouquinho eu vou tentar fazer o link para vocês. E aí eu fiquei assim muito curiosa mesmo. E sempre assim, quando eu me deparo com um assunto novo, eu sou do tipo que eu leio muito. Eu comecei a ler artigos e comprei livros, esse tipo de coisa. E aí eu cheguei à conclusão que realmente você emagrece. Muitas pessoas emagrecem, né, com o jejum intermitente. Para quem não sabe, o jejum intermitente é quando você tem uma janela de horas assim que você pode comer e aí você fica um período longo sem comer. Geralmente você fica 16 horas sem comer e aí você tem um período de 8 horas para comer. E a maior parte das pessoas, por exemplo, elas não tomam café da manhã e aí elas têm a primeira refeição meio-dia, 1 hora da tarde e a última refeição ali pelas 8, 9 horas da noite. Então você só come naquele período ali de 8 horas. O restante do período você fica em jejum. E aí, como você só tem esse período que não é muito grande, essa janela para consumir as suas calorias, né, as suas refeições, você acaba não comendo muito. Então, você, sem perceber, você diminui um pouquinho as calorias que você consome num dia e aí, eventualmente, você vai emagrecer. É o que acontece com a maior parte das pessoas. Mas é claro que o jejum intermitente tem vários outros benefícios, mas no geral, é isso que acontece, é o porquê das pessoas emagrecerem. E eu achei muito curioso, muito interessante. E aí eu lembrei de outra coisa, assim, eu lembro na época que meu marido sempre falava pra mim, que ele sempre falava assim, ai, por que você
não come um prato bem cheio de comida, que nem eu, almoça um prato decente e não fica fazendo esses lanchinhos durante o dia, esses snacks ou esses beliscos, como ele falava, porque, não sei, isso parece que não tem lógica, você fica fazendo esses lanchinhos, mas igual tá sempre infeliz ou sempre querendo emagrecer e assim por diante. E o meu marido é do tipo, é café da manhã, almoço e janta, ele raramente faz algum lanchinho, às vezes assim, é uma maçã no meio da tarde, uma banana e só. E eu não, era do tipo café da manhã, lanchinho, almoço, blá, blá. Então assim, era várias refeições a mais do que a dele. E aí também o que acontecia é que eu tentava controlar muito assim as minhas porções do almoço e da janta, e no geral elas eram bem pequenas comparadas com as refeições dele. E aí eu às vezes sentava na mesa, às vezes eu ia almoçar e eu nem tava com fome, não tava assim com aquele apetite, comer aquela comida, porque eu tinha, sei lá, como você faz um lanchinho, às vezes você não tá com uma fome mesmo na hora de almoçar. Outra coisa que às vezes eu comia e eu saía da mesa assim super insatisfeita, ainda com fome, às vezes eu até chorava, porque eu dizia, isso não é justo, eu só posso comer esse pratinho aqui e você tá comendo esse pratão e assim por diante. Então, era um drama, bem drama. Mas aí eu lembro na época eu resolvi fazer uma coisa que eu talvez deveria ter feito antes, ou pelo menos ter sido honesta comigo mesma, assim, e ter feito com bastante seriedade, que é monitorar exatamente o que eu comia num dia. E aí é você incluir tudo, gente, tudo mesmo. Se você comeu 2, 3 amêndoas, colocar lá que você comeu. Eu usei um app chamado MyFitnessPal, e aí eu colocava tudo que eu comia, assim, se eu ia lá dar uma colherada na pasta de moinho, eu colocava, se eu ia lá comia alguns amendoins, eu colocava, e assim por diante. E aí eu percebi que a quantidade de calorias que eu comia num dia em lanchinhos era muito, mas muito maior do que eu achava. Às vezes chegava a 500, teve vezes assim que chegou a 1000 calorias. Porque às vezes quando você faz muitos lanchinhos, assim, principalmente se você começa a fazer muitas essas barrinhas, essas coisas assim, é muito fácil você perder o controle do quanto você tá comendo num dia. E quanto mais refeições você fizer, na minha opinião, pelo menos, é mais difícil também você controlar a quantidade que você come num dia. Então, eu lembro que para mim foi assim, nossa, e aí se você contar, eu lembro que daí eu calculei numa semana, só de lanchinhos, eu comia muito mais do que eu precisava, ou era necessário, ou especialmente que era no caso permitido, né, se eu quisesse emagrecer. E aí eu resolvi assim cortar mesmo os lanchinhos, e eu percebi que eles nem eram necessários, assim, quando eu queria comer uma fruta, ou sei lá, umas amêndoas, eu comia junto no café da manhã, e esses outros lanchinhos, assim, eles eram totalmente desnecessários. E foi a melhor coisa do mundo, porque aí eu comecei, assim, a perder um pouquinho essa preocupação excessiva com comida, diminuiu muito, a ansiedade ao redor de comida, assim, diminuiu muito, a minha gula por doces, praticamente, não digo que sumiu, eu não tenho mais, mas assim, diminuiu muito, muito, tanto que hoje em dia eu raramente como algum doce, eu não consumo mais açúcar, e é raro às vezes assim que eu tenho muita vontade, aí se eu tenho eu como, mas não é assim aquela vontade constante todos os dias. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que hoje em dia a gente acaba esquecendo, é que eu passei como é que diria, tipo, a honrar mais o meu almoço, a minha janta, a minha comida, porque daí, quando eu chego na hora do almoço, eu realmente tô com fome, então eu aprecio aquela comida, é mais gostosa, você come com vontade. E às vezes quando você faz lanchinho, você chega na hora do almoço, você nem tá com muita fome, aí você já come assim meio que sem vontade. E então, pra mim, isso foi outra coisa assim que eu percebi. E é claro que aí eu comecei a emagrecer e consegui manter o peso, né, que eu queria ter ideal, porque é muito mais fácil você controlar suas refeições se você faz só 3 refeições do que se você faz várias. E aí também eu aumentei bastante as porções do meu almoço e da minha janta, porque eu percebi que se eu cortasse esses lanchinhos mesmo, eu poderia aumentar
as porções, a quantidade de calorias do meu almoço e da minha janta sem afetar a minha perda de peso. Então foi assim super, super benéfico assim. Eu ainda planejo, me preocupo com o que eu vou comer, mas nada comparado com antes, assim, eu planejo, são 3 refeições e não é aquela coisa que eu fico o dia inteiro, o tempo inteiro pensando em comida. Então, pra mim foi assim, muito bom mesmo. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas Ana, lanchinho é muito bom, comer com frequência para acelerar o metabolismo e ajuda a emagrecer e assim por diante. Mas não é verdade, isso não é necessariamente verdade que comer com mais frequência acelera o metabolismo. Inclusive, tem vários estudos hoje em dia que já demonstraram que isso não é verdade. Eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição de alguns artigos, se alguém quiser dar uma olhadinha, que comprovaram isso. E tem 2 estudos assim que eu achei bem interessante, que por exemplo, um mostrou que 2 grupos de pessoas consumindo uma certa quantidade de calorias, sei lá, digamos 1.500 calorias, um grupo dividiu essas calorias, né, em 7 refeições, o outro grupo em 3 refeições. E aí percebeu-se que a quantidade de calorias totais no dia queimadas eram praticamente as mesmas. Então, se você comer 1.500 calorias em 7 refeições ou em 3 refeições, não vai mudar muito a quantidade de calorias que você vai queimar no dia. Então, a frequência com que você come as suas calorias não afeta a quantidade de calorias que você queima. E outro estudo também que eu achei bem interessante, que foi dado 800 calorias para 2 grupos diferentes e eles tiveram durante 3 semanas. Esses grupos, né, tiveram que consumir 800 calorias durante 3 semanas, só que um grupo comia essas 800 calorias em uma refeição, o outro grupo em 3 refeições. E no final também se percebeu que a taxa metabólica, né, não diferenciou muito, quase não teve nada de diferença. Então, tanto fazia se você comia todas as 800 calorias em uma refeição ou em 3 refeições. Então, essa coisa assim de acelerar o metabolismo é um pouquinho mito. Hoje em dia, assim, já se sabe que isso não é verdade. E outra coisa que daí tem a ver com essa coisa de comer com muita frequência é o jejum intermitente, que é uma coisa assim que eu adoro, eu tô fascinada, assim, eu tenho lido bastante, assim, eu adoro esse assunto que já se sabe, assim, já tem vários estudos, né, que mostraram, tem vários livros publicados no assunto, que mostra que nem sempre é benéfico você comer com muita frequência. Por quê? Porque para fazer toda a digestão, a gente precisa, assim, mais ou menos umas 6 horas. Então, se você acabou de fazer uma refeição e daqui a pouquinho você já tá comendo outra coisa, você tá pedindo pro seu organismo, né, começar um novo processo que ele mal terminou de fazer. Então, você tá, tipo assim, sobrecarregando o seu organismo. E o nosso organismo, ele precisa de energia para fazer, assim, reparos celulares que são muito importantes. Então, se ele tá sempre fazendo digestão, recebendo comida, ele acaba não tendo energia suficiente ou tempo suficiente para fazer esses reparos celulares, que são muito, muito importantes. E já tem, assim, alguns estudos mais de laboratório, né, claro, que mostraram que o jejum intermitente, ele pode ter benefícios em termos de diminuir o envelhecimento, a taxa, né, com que a gente envelhece, e também até ter alguns efeitos positivos, assim, contra doenças como Parkinson, Alzheimer e até mesmo câncer, mas são todos estudos, assim, recentes, né, então não tem nada conclusivo. E outra coisa importante do jejum intermitente é que quando a gente está em jejum, começa um processo chamado autofagia, que é muito importante que o nosso organismo faça isso, porque ele começa a remover restos celulares que são desnecessários e que não são benéficos. Então, é bom esse período assim de jejum, então é bom que a gente não coma, esteja sempre comendo, né? Para dar tempo do nosso corpo fazer esse processo de autofagia. Inclusive, o cara que descobriu esse processo, ele ganhou o prêmio Nobel em 2016
Ele é um cientista japonês, biólogo celular, eu acho, se eu não me engano. E aí ele desvendou todo esse processo de autofagia e quanto ele é importante, né, para que a gente tenha um corpo mais saudável e mais saúde. Então, o que eu faço não chega a ser exatamente um jejum intermitente, mas eu acabei com os anos percebendo e aprendendo que é importante que a gente não esteja sempre comendo. E às vezes é bom que você sinta um pouquinho aquela fome assim e fique um período sem comer. Eu, no geral, eu faço a minha última refeição. Como eu trabalho em casa, eu tenho essa flexibilidade mais ou menos ali pelas 5 horas da tarde, e aí eu só vou comer alguma coisa, tomar meu café da manhã outro dia, mais ou menos assim, entre as 7 e 8 horas. Então eu chego sempre a ficar um período de 15, às vezes 16 horas sem comer. Então, indiretamente eu faço um pouquinho, um estilo assim, jejum intermitente. Então, eu vou deixar os links aqui embaixo, se alguém quiser dar uma olhada. São todos artigos e sites em inglês, livros também. Eu só leio livros em inglês, para mim hoje em dia é mais acessível e mais comum, né? Eu encontrar recursos em inglês. Então, mas eu vou deixar aqui embaixo se alguém quiser dar uma pesquisada, uma lida também. Então, eu acho que era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para alguns de vocês. E como eu disse, você não precisa fazer isso. Se você tá fazendo lanchinhos, está funcionando. Se você não quer emagrecer, também não tem por que emagrecer. Para mim, realmente era muito importante. E eu hoje me sinto muito melhor, com muito mais energia, muito mais feliz, satisfeita. Então, para mim era importante. E eu percebi que às vezes não precisa de muito sacrifício, não precisa de tanto estresse como para mim era antes. Então, é só o que eu tinha a dizer. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve. Então, beijos e até o próximo vídeo.